Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração do dia de hoje, oração e também uma palavra. E a palavra que tem como tema a adoração segundo a teologia que Cristo ensinou. Mas antes de nós começarmos a nossa oração, gostaria muito que você, que ainda não é inscrito, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. Ative o canal, ative o sininho para receber as nossas postagens. Deixe o seu like para o YouTube indicar o nosso canal para mais pessoas. E também compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Em nome de Jesus, vamos buscar a Deus pela paz no mundo, pela salvação de almas, por aqueles que estão enfrentando grandes dificuldades, grandes batalhas, irmãos e irmãs que estão passando por grandes provas, mas que através da oração nós podemos vencê-las em nome de Jesus. Santíssimo Deus, magnífico Pai, mais uma vez nos reunimos na Tua presença santa para lhe render louvor, para lhe render adoração, porque digno é o Senhor de ser louvado, digno é o Senhor de ser adorado. Toda a honra, toda a glória te pertencem. O Senhor, que a Bíblia nos diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse em nosso lugar. Sua morte tem um caráter de substituição. Ele levou sobre si os meus pecados, os erros e os pecados de toda a humanidade. Se fez maldito em nosso lugar. A Tua palavra nos ensina, Pai, para nós realmente buscarmos o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar seu santíssimo nome enquanto o Senhor se encontra perto. E nós sabemos que o mundo que estamos vivendo caminha para o fim. Sabemos que o mundo que estamos vivendo caminha para a destruição. Olhamos e observamos a perversão sexual. Olhamos e observamos a imoralidade aumentando, o ateísmo, rebeliões, e tudo isso é o cumprimento da palavra. As pessoas pensam, falam, comentam, meu Deus, sobre teorias da conspiração. Não são teorias, é o cumprimento da Tua palavra. Os últimos dias, antes da vinda de Jesus a esta terra, seriam abalados por sinais, por fome, por pestes, por destruição. E nós estamos vendo isso principalmente agora, no tempo do fim. Acorda os que dormem, desperta aqueles que estão dormindo, Senhor. Acorda principalmente aquele que espiritualmente não se encontra bem com Deus. Desperta a Tua igreja. Desperta os Teus servos e as Tuas servas, porque a Tua palavra, ela tem o poder para reavivar, reanimar, colocar de pé o homem e a mulher. Eu quero pedir ao Senhor, suplicar em nome de Jesus, ajude-nos a vencer o mundo, vencer tudo que nesse mundo há. No mundo, Senhor, quantos estão atrás de paz? Quantos estão atrás de bênçãos, de harmonia? Mas nesse mundo, Jesus nos disse, teríamos aflições, teríamos situações realmente complicadas, porque é a Tua palavra que diz. Santíssimo Deus e Pai, ajude-nos a permanecermos firmes na Tua presença, firmes diante de Ti, firmes sem olhar para trás, sem olhar para o homem, sem olhar para a mulher. Por isso que esta oração, esta intercessão, a súplica, clamor, súplica e palavra, nós suplicamos no nome de Jesus por este casal, por este jovem, por esta jovem.
suplicamos e imploramos em favor, meu Deus, desta família que está sendo destruída pelo inimigo. Suplicamos e imploramos em favor, sim, destas vidas que precisam do socorro de Deus. Esta pessoa que está enferma, esta pessoa, papai, que se encontra desanimada, angustiada, quem sabe abatida, ferida, machucada, Senhor. Sabe esta pessoa que está angustiada, vivendo dias terríveis, com a enfermidade, guerras espirituais que são reais, nós sabemos que são reais. Guerras contra obras malignas, diabólicas, satânicas, porque quantos estão vivendo ataques violentos no campo espiritual? Guerra espiritual, enfrentando a depressão, tipos de fobia diversos. Santíssimo, que essa pessoa seja renovada para se colocar de pé, restaurada para se colocar de pé na presença viva de Jesus e andar com a viva esperança de clamar pelo santo nome do Cordeiro de Deus. Eu te apresento este obreiro que está passando provações terríveis, deste pastor, desse missionário, essa missionária, enfrentando calúnias, injúrias. Esta pessoa que tem realmente enfrentado grandes batalhas. Só o Senhor é que pode transformar nossas vidas. Deus de poder, Deus de maravilhas. Eu quero pedir em favor também, ó Pai, desta pessoa que se encontra no total desespero, porque sua prova é terrível, Senhor. Nós cremos no agir do Espírito Santo, no manifestar do Espírito Santo. Santíssimo Deus, peleja, enxuga as lágrimas desta mãe, ou deste pai, desta família, deste servo e desta serva, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Eu te apresento todas as denominações em nome de Jesus Cristo. Te apresento todos os cristãos, a obra das missões, a obra missionária em todas as partes do globo terrestre. Deus vivo, Deus grande, eu oro por esta pessoa que está enfrentando, meu Deus, uma luta na saúde, um problema no intestino, no fígado, no pâncreas, nos rins, no pulmão, na bexiga. Essa pessoa que está enfrentando um problema sério, aleluia, de saúde, seja um câncer, um problema circulatório, respiratório, mas o poder de Deus é soberano para garantir vitória. Eu quero lhe pedir na noite de hoje, no dia de hoje, na tarde de hoje, na manhã de hoje, não sei a hora que esta pessoa vai estar vendo e ouvindo esta oração. Se é agora à meia-noite, se é durante a madrugada, ou pela manhã, ou no começo da tarde, mas que esta oração tenha efeito, toda a força das trevas sejam repreendidas, toda obra maligna de inveja contra esta pessoa, nós repreendemos em nome de Jesus. Que a paz do Senhor penetre os corações. Eu te apresento aqueles que se encontram aflitos com o desemprego, aflitos com a luta, aflitos com a enfermidade. Reúna, traga de novo a paz no seio desta família. Este pastor que está enfrentando uma grande batalha, este obreiro, esta obreira sendo caluniado, perseguido. Abençoa o nosso país, abençoa Israel, todos os inscritos do canal Uma Visão Além. Eu apresento todos os irmãos que se encontram inscritos no canal, aqueles que têm uma fé viva, ativa na pessoa de Jesus.
Senhor, responde o grito de misericórdia, o clamor por este irmão, o clamor por esta irmã, em nome de Jesus. Porque é a tua palavra, meu Deus, é a tua palavra quem nos ensina a sermos, claro, obedientes pelo poder da tua palavra santa. Faz maravilhas dentro dos nossos corações, porque bom é o Senhor, digno de louvor, digno de toda honra, digno de toda glória, de toda harmonia. Senhor, eu creio que pessoas que estão orando conosco serão curadas, serão transformadas, serão revestidas, serão abençoadas grandiosamente. Eu creio nisso, Pai. Eu não duvido, meu Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Faz a tua obra nos corações sedentos. Eu te apresento irmãos da Europa, das Américas, aqui do Brasil, de várias cidades, todos os inscritos que vão se inscrever, que a bênção, a proteção, a cura, a saúde espiritual, a saúde financeira, a saúde, meu Deus, em todos os sentidos, entre no coração do meu irmão e da minha irmã, para a glória e o louvor santo do nome de Jesus. Oh, maravilhoso és tu, Senhor. Glorioso e magnífico é o teu nome, Pai. Toda honra te pertence, Senhor Jesus. Toda bênção te pertence, Senhor Jesus. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, ó Deus, de todo o nosso coração, para a glória e louvor do teu nome. Amados irmãos e irmãs, vamos a uma palavra de paz, uma palavra de harmonia. Vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus, a adoração segundo a teologia que Cristo nos ensinou. Está lá no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, do verso 19 ao verso 24. Há hoje em dia muitos mal entendidos sobre o que é a adoração na igreja e, sobretudo, a adoração através da música. De fato, eu me aventuraria a dizer que muitos do que hoje em dia se chama de adoração a Deus não é adoração, mas um simples sensualismo de exaltação provocado pelos chamados artistas cristãos. Seria bom lembrar à igreja contemporânea as palavras da lei citadas pelo Senhor Jesus quando foi tentado pelo diabo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Lucas 4:8. Quão importante é a adoração através do canto na Bíblia. É interessante que o apóstolo Paulo nos diz que falemos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações. Efésios capítulo 5, verso 19. A adoração segundo a teologia que Cristo nos ensinou não depende de lugar. Verso 19 e verso 21. A adoração segundo a teologia de Cristo não depende de lugar, porque a adoração verdadeira é uma atitude de coração, do coração do homem, da alma do homem, da alma da mulher. Para o Senhor, mais importante que o lugar é um coração que seja verdadeiramente um altar de adoração. Para aquela mulher samaritana, a adoração que os samaritanos praticavam era correta, porque no passado seus pais adoravam nesse monte. Ela disse a Jesus de uma maneira muito segura: nossos pais adoraram neste monte. Nós dirigimos hoje, nós sempre fizemos assim. Mas que surpresa para aquela mulher! Esse dia não era o dia qualquer. Esse dia ela teve uma conversão pessoal com Deus encarnado, que lhe profetizou o futuro da adoração. Em uma mensagem profética, o mestre disse que tudo ia mudar. Jesus falou: tudo vai mudar.
E aí a pergunta: você está disposto a mudar a sua adoração? Com Cristo, não quero dizer que você tem que entrar de cheia na chamada adoração contemporânea e expulsar a música de nossos inários. Não é isso que eu estou falando. Com isso estou dizendo que o Senhor não quer uma adoração que alguém faça por tradição, mas porque verdadeiramente o faz para o Senhor. Este é um ponto teológico muito importante, porque as gerações modernas estão utilizando uma expressão que eles dizem que é a verdadeira teologia, dizendo: nós não cantamos ao Senhor, mas para o Senhor isso soa bem. Não, mas não é verdade completa. Nós cantamos sobre o Senhor porque entregamos uma mensagem com letra da música. A adoração, segundo a teologia de Cristo, não depende de lugar, porque quando se adora de coração, não existe simbolismo. Muitos, meus amados irmãos internautas, mas muitos mesmo, pensam que a adoração depende de lugar e só adoramos quando estamos na igreja. Logo saímos dos templos e não há diferença entre nós e os pagãos. Na teologia de Cristo não é assim. O Rei dos Reis é Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quer que eu e você saibamos que a adoração não depende de nenhum símbolo. Os montes, as cidades, os tabernáculos, os altares, as denominações, nem nada que se possa mencionar na palavra de Deus se compara ao lugar da adoração, onde um dia se adoraria. E aquela mulher não sabia. Mas em 3 anos, a partir daquele momento, a adoração se concentraria no coração dos homens e mulheres que em fé e com fé aceitariam a Jesus. Esse profeta que com ela falava, ele merece nossa adoração, é Jesus Cristo. A adoração, segundo a teologia que Cristo ensinou, é inteligente. João 4:22. Tem que ser inteligente no sentido de que é preciso, amados, conhecer a Deus a quem adoramos. Como é que eu vou adorar quem eu não conheço? Quando adoramos a Deus, temos que saber por que adoramos e quem Ele é. Nós temos que adorar a Deus porque conhecemos de verdade. Ninguém pode adorar a quem não conhece, queridos. Ele é um ponto muito... Este que eu estou falando, este é um ponto muito controverso desde o púlpito moderno, porque a mente popular e politicamente correta nos diz: o importante é que todo mundo cante e adore a Deus. E então se apoia no Salmo 150. Tudo que respira, louve a Deus. Também se ensina que não importa que uma pessoa não tem que crer em Deus para adorar, e que não importa a que religião pertence. Perdoe-me, meus amados, mas tal coisa não é bíblica, não. Provavelmente uma pessoa que adora sem crer se sente bem porque há música e sentimentos envolvidos, mas Deus quer pessoas nascidas de novo. Seria bom lembrar o profeta Isaías quando diz as palavras do Senhor: porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que lhe foi instruído. E o que mais tem dentro das igrejas são mandamentos dos homens. Eu poderia citar aqui diversas denominações, tá? Isaías 29:13. É interessante que quando Paulo chegou à cidade de Atenas, encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido. Atos 17:23. Tem que ser inteligente, porque é um mandamento bíblico que a adoração seja com entendimento. Quando nós adoramos a Deus com a música, devemos fazê-lo inteligentemente. E às vezes esquecemos quão poderosa é a música, e é então quando Satanás entra nas igrejas. Você nunca vai ver o diabo atacando, tá?
por um debate sobre os cultos de oração. O evangelismo, sim, casa em alguns pequenos pontos. Em geral, ele se mete pelas coisas que estão relacionadas com as emoções. É por isso que o apóstolo Paulo disse aos coríntios: cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Tem que ser inteligente, porque é para ensinar a palavra. A Bíblia diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, e em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. A adoração segundo a teologia que Cristo ensinou é verdadeira quando se adora o Pai. A adoração que o Senhor ensinou é para nós. Cristo disse que a hora vem e a hora é, considerando um chamado para que sejamos adoradores fiéis a Deus. Nós vivemos no tempo da graça, onde a adoração, meus amados, é parte da nossa vida. Isto é muito importante, porque a expressão "a hora é" deveria ser vista como um chamado para viver uma vida de adoração constante. O verdadeiro adorador procura adorar a Deus somente. Notemos que as palavras do Senhor, existem verdadeiros adoradores, assim que, por definição, tem que existir uma adoração que é falsa. Claramente nessa passagem, creio eu, que podemos deduzir claramente que a adoração verdadeira é aquela que adora o Pai. E nesse caso, poderia dizer que o verdadeiro adorador põe os seus olhos somente em Deus, nunca põe os seus olhos em si mesmo. O homem moderno é um adorador de si mesmo, que nós chamamos de autolatria. O homem adora tudo que faz: suas conquistas na ciência, seus triunfos na vida, suas conquistas profissionais e etc. Mas a adoração musical verdadeira tem Deus como objetivo e o centro da adoração. A adoração segundo a teologia que Cristo ensinou é espiritual e verdadeira. João 4:23. A adoração espiritual e verdadeira é reverente. Hebreus 12:28. Pelo que temos recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós temos que agradar a Deus com temor e reverência, meus amados. Seria bom lembrar que quando louvamos a Deus e estamos no templo, juntos como o povo de Deus, a reverência deve ser uma característica essencial do que estamos buscando agradar a Deus. E com isso, nós não estamos dizendo que devemos voltar para a adoração morta do tempo medieval. Com isto, estamos dizendo que devemos reverenciar a presença de Deus entre nós. Seria bom que quando estivéssemos cantando todos, tanto jovens como adultos, recordar as palavras do profeta Abacuque. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. A adoração espiritual e verdadeira é alegre. Quando a igreja primitiva se reunia no templo, na conta Lucas, Lucas é que vai nos contar que aqueles cristãos, e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. O Salmo 81 nos exorta: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Sim, nós temos um motivo para cantar. Deus é a nossa fortaleza. Igreja do Senhor, eu lhes exorto com voz profética do Apocalipse, assim, regozijamo-nos e alegremo-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. A adoração espiritual nos admoesta e nos ensina, irmãos. Tá? Ela vai nos ensinar. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3:16. Então a adoração
nos leva a enfrentar nossa condição diante de Deus. Tristes, contentes, desanimados, simplesmente cante. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago 5:13. A adoração espiritual nos envolve, nunca é passiva, mas ativa. Com isso eu quero dizer que quando alguém adora em espírito e em verdade, participa da adoração e não apenas um mero espectador. Eu sei que, infelizmente, nós vivemos tempos onde a igreja transformou em espectadora e não se envolve na experiência da adoração através do louvor, da música. A adoração espiritual e verdadeira nos move para a fé, nos move para o amor. A adoração, segundo a teologia que Cristo nos ensinou, é almejada por Deus, certo? Este aspecto da teologia de Cristo é muito interessante, queridos, porque está nos dizendo que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Essa passagem também nos ensina que é necessário que adoremos a Deus. Sim, é necessário, mas porque é bom para nós mesmos. A conclusão, nossa adoração através da música tem que seguir o modelo da teologia de Cristo, porque nós fomos chamados para anunciar o Senhor. Pedro nos diz que, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro 2:9. Note a expressão para que anuncieis. Colocando esta passagem no contexto da nossa mensagem, perguntamos: como anunciaremos as virtudes daquele que nos chamou se não somos verdadeiros adoradores? Essa pergunta eu deixo para você responder para você mesmo. Graça e paz pelo dia de hoje. Que Deus abençoe a todos.